Olá, boa tarde. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a obra A Moreninha, do escritor Joaquim Manuel de Macedo. Meu nome é Priscila Martins e espero que minhas observações possam contribuir com nossos estudos. É importante ressaltar que este trabalho foi produzido no intuito de obter a terceira nota na disciplina de Literatura Brasileira das Origens ao Romantismo do curso de Letras Inglês da Universidade Estadual do Maranhão. Bom, este livro é considerado o primeiro grande romance romântico do Brasil. Primeiramente, fora publicado nos folhetins. Semanalmente, um novo capítulo era lançado para o público. Na trama em si, não existe muita complexidade. O tema central é o amor proibido. E é justamente esse amor proibido, ao lado dos elementos humorísticos e a reviravolta que existe no final da história, que conferem ao romance de Macedo todos os requisitos de um folhetim. Por conta desses detalhes, muitos críticos consideram a obra rasa, com uma temática que inspira ingenuidade. Alfredo Bozzi escreve que o autor, mesmo tendo, abre aspas, atravessado todo o romantismo, nem por isso nota-se-lhe progresso na técnica literária ou na compreensão do que deveria ser um romance. Macedo descobriu logo alguns esquemas de efeito novelesco, sentimental ou cômico e aplicou-os assiduamente até as suas últimas produções no gênero. Apesar de que, pessoalmente, a obra aqui analisada não esteja na lista dos meus livros preferidos, é importante levar em consideração que o livro faz parte da constituição da nossa literatura. Como Newton Jr. aponta, abre aspas, uma grande literatura não se compõe apenas de obras de cume e escritores de gênio. Há que se considerar, além das obras-primas, escritas pelos grandes mestres, e das obras de transição, as obras pioneiras, produzidas por escritores que desbravaram caminhos e apontaram direções novas a serem seguidas, muito embora não tenham conseguido ir tão longe na direção que eles próprios indicaram. Fecha aspas. Os personagens dessa trama são Augusto, Fabrício, Felipe e Leopoldo, os 4 amigos estudantes de medicina. Carolina é a própria Moreninha, a irmã do Felipe. Dona Ana, a avó da Carolina. E Joana e Joaquina, que são as primas do Felipe. E estes são os personagens principais. Bom, o romance conta sobre as peripécias de 4 estudantes de medicina, o Augusto, o Fabrício, o Felipe e o Leopoldo, que durante o final de semana viajam para uma ilha. O convite é feito por Fabrício, para que todos os amigos passassem o feriado na casa de sua avó. E aqui vale destacar que no decorrer da obra, Macedo não cita qual seria o nome dessa ilha, sempre se refere a ela usando reticências. No entanto, a descrição do local, aliado aos dados da biografia do autor, induz-nos a acreditar que trata-se da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Inclusive, o sucesso da publicação impulsionou o turismo na cidade, tanto que uma de suas praias ganhou o nome de Moreninha. Mas continuando, todos prontamente se mostraram interessados em ir para a tal ilha, menos Augusto. Fabrício, então, na tentativa de convencer o amigo a ir, começa a falar que suas primas também estarão lá. Augusto, ultra-romântico que confessa que o seu mal são as moças e a sua inconstância ao se apaixonar por até 10 jovens diferentes no mesmo dia, acaba cedendo. E nesse clima descontraído, entre amigos, falando acerca de amores, que Augusto declara, abre aspas, meu pensamento nunca se ocupou, não se ocupa, nem há de se ocupar de uma mesma moça durante 15 dias. Fecha aspas. Com essa declaração, Felipe sugere uma aposta entre eles. Se, ao cabo de 15 dias, Augusto tivesse apaixonado por uma das moças e dedicar-se somente a ela em todo esse período, Augusto então escreveria um romance que relatasse tal experiência. Entretanto, como estamos tratando de um livro que é o clichê das historinhas de amor, é claro que Augusto acaba perdendo a aposta, pois se apaixona por Carolina,
vulgo Moreninha, a irmã de seu amigo. Nesse trecho, Augusto e Felipe lembram acerca da aposta feita há um mês atrás. Mas antes de chegar nesse ponto, onde Augusto e Carolina já estão noivos, algumas peripécias ocorreram, tal como Augusto caindo doente de saudades da amada, e também uma certa promessa de compromisso que Augusto havia jurado anos atrás a uma moça. Mas esses detalhes não irei contar, só lendo mesmo para descobrir. O aspecto que mais me incomodou na obra foi acerca da figura da mulher. Desde o começo da leitura do romance, percebemos como os jovens do sexo masculino viviam livremente, experimentando da vida tudo que era oportuno. E é também logo no início que vislumbramos as primeiras descrições feitas acerca da figura feminina. Demoninhas, vaidosa, feiticeiras, magas são as palavras usadas pelo personagem Augusto ao se referir às moças. Além disso, assim que o amigo Felipe começa a descrever suas primas, usa-se muito de descrições físicas, que vão desde a cor da pele aos seios das garotas. Abre aspas. A mais moça tem uns anos de menos. Loura, de olhos azuis, faces cor-de-rosa, seio de alabastro, dentes... Ai, meus pecados, disse Augusto. Fecha aspas. E isso porque estamos vendo só um lado da moeda, aquele lado que trata das mulheres brancas, mulheres que estavam livres da exploração escrava vigente naquela época. Como mostra a historiadora Mari Del Priore, abre aspas, a hipocrisia desse sistema normativo que quer eleger um modelo ideal de mulher explicita-se claramente nos processos que desvendam as formas de contravenção às leis civis e eclesiásticas. Quão distantes da pregação erudita e religiosa não se encontravam as mulatas e negras forras e as brancas empobrecidas, todas mulheres livres a lutar contra as dificuldades do cotidiano. E se já não bastasse viver uma vida sendo preparada para o matrimônio, com um esposo escolhido pelo pai, ainda havia de se julgar suas feições, evidenciando como a existência da mulher se condicionava a agradar ao homem, agradar como filha, agradar como esposa, agradar como mãe. Seu corpo era colocado em xeque, havendo de ser julgada boa ou não, esteticamente agradável ou não, como se fosse uma mercadoria defeituosa. No trecho destacado, vemos Fabrício queixar-se em uma carta a Augusto, falando que, abre aspas, não sei se é bonita ou feia, mas que importa, um romântico não cura dessas futilidades, fecha aspas. Aqui, o momento em que a, abre aspas, sapeca da Carolina é persuadida a entreter o convidado, mas faz questão de dizer que não é boneca para servir de divertimento a alguém. Uma forma de dizer que tem suas próprias vontades e querer. Por fim, tem-se nesta obra a contribuição de Macedo ao retratar a sociedade brasileira daquele século. Sua escrita baseava-se na recepção do leitor, naquilo que ele era capaz de esperar e sua facilidade em depreender seu texto, que ele fazia questão de escrever de uma forma mais coloquial, como se fosse uma prosa falada. Aqui temos um trecho de Alfredo Bossi, onde ele vai dizer, abre aspas, o romance romântico brasileiro dirigia-se a um público mais restrito. Eram moços e moças provindas das classes altas e excepcionalmente médias. Enfim, um tipo de leitor à procura de entretenimento, que não percebia muito bem a diferença de grau entre um Macedo e um Alencar urbano. Devoradores de folhetins franceses, que à medida que os nossos narradores iam aclimando a paisagem e ao meio nacional os esquemas de surpresa e de fim feliz dos modelos europeus, o mesmo público acrescia ao prazer da urdidura e do reconhecimento ou da auto-idealização. Fecha aspas. Aqui temos um pouco dos materiais que eu usei na minha pesquisa e embasamento. E é isto. Espero que eu ganhe um 7, nem que seja pelo esforço do vídeo bonitinho. Obrigada por assistirem e até a próxima.